Bom dia, meu povo! Quarta-feira com ar de sexta, para quem vai feriadar, né? Para quem não vai, é só mais uma quarta comum, dia de semana e tudo certo. Hoje, gente, hoje é dia 30 de abril. Tchau, mês de abril. 4 meses do ano já foi. Aí você aqui que faz a conta, já é maio, depois junho, meio do ano. Meu, que loucura. Hoje é o Dia Nacional da Mulher. Não é o Dia Internacional da Mulher, é o Dia Nacional da Mulher. Então, parabéns para a mulherada toda, que hoje é o nosso dia, é o Dia Nacional. E também, deixa eu aproveitar, já coloca na tela aí, porque a gente está com a promoção do bondinho. Ó, atenção, hein? O Parque Unipraias vai ficar fechado por um período, para quê? Para remodelar tudo, tem cabine nova chegando, tal. Mas, antes disso, você pode aproveitar, mandar o seu vídeo pra cá, para andar de bondinho por conta do Parque Unipraias e aqui do Muito Mais. E é muito simples. Basta você mandar um vídeo. Deixa eu arrumar esse cabelo no ar aqui, gente, que é que assim, fora do ar, a gente arruma, fica de um jeito, tá bom? Tá bom? A Tati tá aqui do lado, já vamos conversar com ela, tá bom. Então, voltando aqui pro foco. O Parque Unipraias vai fechar por um período para remodelar, as cabines serão mudadas. Inclusive ontem, eu e o Levi, nosso cinegrafista, que recém fez 25 anos, né, mas tá namorando. Então, enfim, fomos lá, gravamos, daqui a pouco vou mostrar, semana que vem vou trazer todas essas informações para você. Mas, enquanto não fecha, você deve mandar um vídeo para cá. 3360-1101 é o telefone da nossa produção para você mandar um vídeo dizendo: Fábio, tô assistindo Muito Mais e quero andar de bondinho, quero ir andar no Parque Unipraias por conta do Muito Mais. Tô esperando o teu vídeo aqui no Muito Mais, 3360-1101. E hoje é quarta-feira, gente, linda, maravilhosa, um dia lindo em Balneário Camboriú, um dia perfeito para nós termos aquela conversa com a psicóloga. Senta aí, porque tá começando o Divã do Muito Mais. Vou ter que providenciar aqui um divã, aqui, ficar só deitada na hora de eu falar contigo, Tati. É assim no teu consultório? Já foi. Hoje nós remodelamos Hã? ele. Hoje nós remodelamos. Não teve cliente que já chegou lá, deitou, tá na correria do dia a dia, botou assim, esticou e ó, dormiu? Não chegou a dormir, não que eu tenha percebido. Não chegou a dormir, mas que é um momento de relaxamento. Né? É um momento de relaxamento. Apesar de que às vezes os temas contigo não são muito relaxantes, né, Tati? Não. Né? Nunca é fácil, né? E hoje, por exemplo, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os impactos da separação na rotina, na dinâmica de uma família. Porque penso eu, e a Tati vai poder dizer melhor, que uma separação, por mais consensual, por mais tranquila dentro do possível, sempre causa impacto, muda a dinâmica daquela família, né? Bom dia e bem-vinda. Bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão nos acompanhando. E muda, né? Porque há um processo de luto também, né, Fábio? Então, sempre que nós olhamos por esse prisma sistêmico, né, que é a área que eu atuo, nós vamos olhar todas as pecinhas que estão envolvidas ali. Então, cada pessoa dessa família vai sentir um impacto diferente também. E aí nós vamos entender e trabalhar com cada uma dessas pessoas. Ainda que a família já não esteja vivendo de uma maneira saudável, emocionalmente falando, e o casal decida que a melhor solução é separar, ainda assim as consequências são dolorosas e difíceis, mesmo que seja, tipo, olha, conversamos, não vou nem entrar na questão de casal que briga, e que eu acho que deve ser muito mais traumático, né? Sim, eu acho que assim, partir do princípio de por que os casais separam? Você já parou para pensar nisso e aí tirando esses pontos mais críticos, como a gente fala? Porque assim, eu não sou uma defensora da separação. Ok, mas eu posso dizer com propriedade e experiência profissional de que você não se separar pensando com aquela desculpa de mas porque as crianças são pequenas, porque nós temos filhos, mas aí ficar brigando na frente das crianças é mais prejudicial do que uma separação.
A separação acaba sendo mais saudável do que um psicologicamente convívio para as crianças. Exato, do que um convívio onde a todo tempo tem briga, ou tem traição, ou várias coisas. Mas as grandes separações não acontecem por eventos trágicos ou mais traumáticos, assim. Na verdade, a separação acontece porque o casamento é bom. Oi? Exato. Não, calma. Tati, não entendi. Como assim? Então, vamos lá. O que acontece A separação quando uma coisa acaba é muito... porque não, acontece porque o casamento é bom. A separação acontece porque o casamento é bom. Tu tomou café hoje, amiga? E dos bons. E dos bons? Então explique isso. O que significa o casamento ser bom e por isso levar à separação? O que acontece quando eu tenho algo bom, quando eu estou vivendo algo bom? A tendência de eu me acomodar. De eu parar de ter certos cuidados que eu tinha lá no início. A grande maioria das separações acontece por comodismo. E não por traição, e não por brigas, e não por violências. Isso pode ser um próximo passo, ok. Mas o princípio de tudo é essa acomodação. Aquele descuido com a minha imagem que antes eu cuidava muito e agora eu já não cuido mais. O servir uma mesa com carinho, que hoje eu não sirvo mais. O maridão se preocupar de como foi e perguntar genuinamente como foi o seu dia. E hoje já não pergunta mais. Então, você está me dizendo que, pela sua experiência profissional, o que faz com que o casal se separe, decida cada um tomar caminhos diferentes, é esse detalhe do dia a dia? Tipo, de uma das partes não se sentir mais amada ou percebida pelo outro? Exato. Quais são os três caminhos que nos levam a nos apaixonarmos pelas pessoas, né? O encantamento, a admiração e o desejo. Quando eu não tenho mais isso no meu dia a dia, quando eu passo a não cuidar mais de mim, quando eu fico comendo bolachinha na cama e já não toco mais no meu parceiro, na minha parceira de vida, eu já não tenho mais nenhuma dessas três coisas. Tá, Tati, mas aí você está falando de paixão. O amor, no meu entendimento, ele é diferente. Quando aquela coisa da juventude e tal, à medida que vai amadurecendo, o casamento vai, a relação vai avançando, aquela paixão, eu acho que ela se transforma. Não é meio que natural isso? O amor é o Pokémon evoluído da paixão. Pokémon evoluído da paixão. Então, claro, ela vai passar por uma transformação. Vai passar por um amadurecimento. O que não pode é passar por um retrocesso. O que não pode é vir essa acomodação. E muitas separações acontecem também devido eu admiro muito a Fábio, admiro muito a minha esposa, meu esposo, mas com o tempo eu já não quero mais que faça isso. Eu já não gosto mais que participe de determinados grupos. Isso não é importante para mim, então eu acho que não é importante para você também, você não vai. Ou esse assunto não me interessa, eu não quero continuar conversando contigo sobre isso, eu não te dou atenção. E aí, a pessoa pela qual antes você se apaixonou e criou um amor, acaba não sendo mais objeto de desejo teu, de admiração tua, E aí não objeto como objetificar alguém, Como Sim. usar alguém. Mas eu não tenho mais aquele encantamento. E automaticamente a pessoa também vai começando a se sentir cada vez com uma autoestima mais baixa. Vem aí a falta de desejo de não se cuidar também, então começa aquele ciclo todo de machucaduras. E essas machucaduras é que podem durar a longo tempo, Então o prejuízo, ele é estendido sempre. Agora, porventura uma mulher agora está nos assistindo, o homem está nos assistindo, está num relacionamento, está na dúvida, acho que vou me separar, e está identificando alguma desses pontos, Tem filho envolvido, tem toda essa dinâmica familiar, e ele está pensando, não, mas eu quero quebrar isso, eu quero mudar. O que você diria? Porque eu acho que chega num momento que há uma troca de acusações, Um joga para o outro essa responsabilidade. Exato, Fábio. E esse é um dos piores inimigos nossos, dentro de uma relação. Quando eu busco culpabilizar o outro e esqueço que é um casal. É uma responsabilidade compartilhada.
né? É uma soma de acordos que, vez ou outra, eu preciso, inclusive, revisar. Muito eu falo no consultório de que quando eu chego numa relação, eu tenho as minhas bagagens emocionais. Então, a ilustração é exatamente essa. Eu tenho uma bagagenzinha de como foi o casamento dos meus pais, como foram os meus relacionamentos anteriores, ou se eu não tive nenhum relacionamento, quais as expectativas que eu tenho para esse relacionamento. Porque às vezes eu idealizo algo que nunca vai acontecer mesmo, né? Conto de fadas e novela é muito fácil de você reproduzir, mas na vida real não acontece assim, né? E você, enquanto meu parceiro, vai chegar com a sua bagagenzinha também. É de nossa responsabilidade abrir isso e dizer, legal, como que nós vamos construir a nossa relação? E vez ou outra eu preciso, enquanto casal, olhar de novo e dizer, cara, eu acho que aqui não tá legal. Mas sabe por quê? Porque talvez alguns acordos que a gente fez lá no início não servem mais para agora. Antes a gente não tinha tanta maturidade, a gente não tinha tanto convívio. Agora a gente pode afrouxar um pouquinho mais aqui ou precisamos fazer novos ali. Então, sempre pensar que se você está num momento de crise ou já estou há um tempo nessa relação, Tati, acho que essa parte da acomodação me pegou. Então, revisa. O que você também deixou de fazer por essa relação que você poderia retomar? Talvez o simples fato de você retomar alguns hábitos faz com que a outra pessoa ela mude também isso, ela responda a essa tua mudança, né? Agora, uma pessoa muda? Acho que é a grande pergunta. A pessoa muda? Oxi, por que não? Não sei. A não ser que ela não queira. Então, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso. Vai morrer sozinho também. Eu sou assim, me aceite assim. Exato. Aí vai morrer sozinho também. Né? Mas é possível de mudança. Isso é um ato extremamente egoísta e egoísmo em relacionamento não combina. Né? É possível mudar. Tem coisas que são mais difíceis, né? Às vezes, como eu falei, você passou por um relacionamento mais doloroso, você criou uma crença de que todo relacionamento vai ser assim, você se torna muito rígido com o próximo relacionamento que você tiver. Tem pessoas que ficam com medo de se relacionar. Exato. Né? Que se fecham e dizem, não, nem vou mais me relacionar porque eu passei por uma separação tão traumática. Sei lá, fui traído, fui traída, meus filhos sofreram, enfim, ficam com medo, né? Exato. São os traumas que uma separação pode trazer, né, Tati? São os traumas, sim. E às vezes você... O que é o ideal, né? De você procurar realmente uma terapia, procurar uma ajuda. E os dois. Né? Por que os dois, Tati? Porque muitas vezes a mulher geralmente é quem procura antes. E aí ela vai começar a se dar conta de alguns movimentos diferentes que ela quer fazer. Imagine que numa escala de autoconhecimento ela vai um degrauzinho acima do esposo. E ela vai começar a dizer, ei, vem junto comigo, vamos repensar isso aí. Porque daquele jeito que a nossa relação estava antes, eu não quero mais. Então, se os dois estão em terapia, os dois começam a ter a mesma linha de pensamento, a mesma conversa, a mesma linguagem e os acordos em casa de novo. Então, é possível, sim, fazer com que essa relação dê certo ainda. Indiferente de essa relação continuar ou de dentro, inclusive, de terapia, se entender que não é mais aquilo ou... sei lá, em algum momento não foi, mas nós entendemos que sim, vamos conversar para que, se tem filhos, esses filhos não sofram tanto com essa separação. Então, eu justamente pergunto isso. Existe alguma forma, alguma maneira de, principalmente as crianças, serem menos impactadas? Existe alguma maneira do casal informar, olha, decidimos que, igual os artistas fazem, né? Decidimos seguir caminhos diferentes, mas continuamos amigos, o amor só mudou. Enfim, o discurso é lindo. Sim. Mas ali no dia a dia tem como o casal comum que acorda às 5 da manhã para trabalhar, que tá ralando, tem que... Enfim, tem como diminuir esse impacto? A gente sabe que a vida real nem sempre vai nos dar tempo de sentar e ter uma conversa longa. Entendeu? Né? Mas vamos por partes aí, né? Primeiro de tudo, que as discussões não sejam na frente das crianças. Isso é importante. Importantíssimo, né? Já tira aí vários traumas também. Lembrem que mesmo que vocês não falem diretamente para as crianças, mas elas estão percebendo. Sentindo no ar que tem alguma coisa. Exato, porque o comportamento, ele vale mais do que a palavra.
Tanto que se você disser, não, os papais vão seguir caminhos diferentes, mas o amor e o respeito vão continuar o mesmo. Mas você ficar a todo tempo depois, desqualificando esse pai, evitando essa mãe, o teu discurso não adiantou de nada. Então é preciso coerência, é preciso que aquilo que eu digo realmente seja aquilo que eu faço. Alguns sentimentos, infelizmente, Fábio, vão passar pela cabecinha das crianças. Por assim exemplo? como de muitos adultos que estão na relação. A culpa, né? A criança vai se sentir A criança culpada? pode se sentir culpada, porque tem 3 aspectos fundamentais aí que vão trazer, que vão impactar mais, né? A idade da criança, a forma com que isso foi comunicado, então, a idade que a criança tinha quando a separação aconteceu, a forma com que isso foi comunicado e o que ela esperava desses pais. Então, é inerente. Todo filho quer que seus pais estejam juntos para toda a vida, porque é o padrão de família que ele conhece. Né? A grande maioria de nós conhecemos esse padrão que é juntinho, né? Então, o amor, ele passa por isso, por querer que os pais estejam juntos. Dependendo da idade, eu tenho um entendimento maior ou menor do que está acontecendo. Então, ajustar a nossa linguagem. Quando a gente vai comunicar para a criança que isso não está mais acontecendo, Tati, eu não sei como falar. Procura um profissional. Ele vai te ajudar, inclusive, a comunicar a essa criança. Mas o principal e depois disso? E no dia a dia, como que eu faço, né? Porque aí eu tenho crianças que muitas vezes, como você falou, não querem se relacionar com ninguém, que têm dificuldade em confiar em outras pessoas, que ficam se sentindo abandonadas, né? Porque aí tem, às vezes, algum joguinho de parentalidade. No dia a dia eu digo que ok, eu consigo separar e tá tudo certo, é também o que eu quero, mas depois eu começo com acusações, isso não é legal, né? Ainda que haja, porque eu acho que nas separações às vezes acontece muita briga por questões financeiras. Também. Né? Tipo, a questão da pensão, quem tem filho pequeno, aí o pai não paga, enfim. Ainda que haja essas questões, o casal precisa ter uma maturidade para não despejar no filho ou não manchar a imagem do pai ou da mãe? Ou você acha que o filho tem que ser informado de que o companheiro ou a companheira não quer nem bancar os custos, sei lá, não quer ajudar com os custos? Como é que a psicologia lida com isso? Vai existir um momento da vida dessa criança que ela não é mais criança, ela já é um adolescente, que ela vai entender que lá na continha dela entra um dinheiro todo mês para que ela... para cobrir os custos dela, entre aspas, né? Vamos colocar assim de forma bem superficial. Mas, quando eu, enquanto adulto, fico dizendo, mas aquele teu pai não depositou a pensão, Isso. mas você não está tendo esse tênis novo porque o fulano não pagou, eu estou sendo mais criança do que a minha criança. Então, esse tipo de atrito não pode ter. Eu posso nem querer sentar no mesmo sofá que você posso nem querer ver o cidadão. Exato, mas... você vai continuar sendo pai ou mãe daquela criança. Então tem que separar o pai do marido. O pai do marido, exato. São papéis diferentes. Por isso que em terapia, como eu falei, a gente trabalha muito quais os papéis de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas. Porque às vezes a criança então acaba querendo tomar o lugar da mãe na relação com o pai. Então, os pais se separaram, a criança se sentiu abandonada ou rejeitada, e ela vai começar, sem perceber, querer castigar ou controlar o pai. Já que você pode sair para tal lugar, então tu também pode me dar a bolsa que eu quero. Ou você me deve, né, levar a algum lugar ou não. Aí, muitas vezes, isso entra num novo casamento. Vão aí os conflitos também. Né? Ou não deixa até a própria mãe se relacionar de novo, porque agora você é minha mulher, né? Nós estamos juntas sempre. Então, há uma ligação que é muito sutil e muito prejudicial, que é quando eu busco me aliançar a uma das partes. E é natural também. Então, por isso que, mais uma vez, a gente bate na tecla. Surgiu uma separação, surgiu um início de conflito, busque realmente ajuda, porque você vai precisar fazer, além de uma separação física, uma separação afetiva, para não ficar com essas acusações e nem com traumas futuros. E a criança também precisa entender
qual é o lugar dela nessa relação, qual é o amor que vai lhe caber nisso eternamente. Porque a criança fica perdida também? Em sentimentos confusos? Perdida. Fica muito perdida. Ainda que ela não seja o alvo da separação, né? Tipo... Exato. Mas é que o ser humano ele tem tendência a querer explicar as coisas, né, Fábio? E a gente quer explicar por um prisma só. Então, como assim? Você se separou da minha mãe, mas automaticamente você se separou de mim. O que eu fiz? Né? Ou como que a gente pode continuar juntos? Então, essas confusões que podem surgir é que a gente precisa se debruçar e conversar com o tempo sobre. Bom, estamos falando aqui sobre a separação conjugal, as consequências disso na estrutura e na dinâmica familiar. Se você agora pudesse dar conselho para uma mulher que está passando aí por uma situação difícil, não está sabendo lidar, já cometeu esses erros aí de falar mal do companheiro, do pai, do marido, dizendo, olha, aquele teu pai é um traste, enfim. Mas ela entendeu agora que, opa, estou prejudicando o meu filho, né? A minha filha, os meus filhos. Qual o conselho que você daria nesse momento agora para ela mudar o comportamento? Mudar por onde? Fecha a boca. Não, na verdade, assim, você não está prejudicando só seu filho, você está prejudicando a ti mesma, né? Porque não sai desse looping de reclamação. Então, provavelmente, alguma área da tua vida também não está avançando por conta de você estar parada nesse momento da tua vida. Mas, Tati, eu ainda tenho muita raiva, muita mágoa, muita coisa para jogar porque fora. Para mim ele não pode, mas está se passeando, está viajando. A gente sabe, a gente ouve essas histórias, mas né? quando estava comigo não era assim, e agora conseguiu agora mudar, pode, né? Como assim? É. Ou você vai procurar uma ajuda, vai procurar uma terapia, ou a terapia do caderninho que a gente sempre fala. Se eu não quero verbalizar, mas então eu vou escrever para sim, tirar isso de dentro de mim, mas de uma forma saudável, que não respingue em outras pessoas. Junto disso, procure uma atividade que lhe dê prazer. Você precisa voltar a se amar. Você ainda está refém do amor que o outro lhe dava. Então, praticar um exercício, exato. Praticar um exercício, estar com pessoas que lhe façam bem, né, com boas amizades, participar de algum círculo social. Isso vai mudar o teu foco também, né? Então vai ajudar a ajustar a rota aí outra vez. Mas como falei antes, sempre que você perceber um conflito, busca conversar antes. Elenca as coisas boas que vocês já viveram. O casamento é possível ser restaurado, Tati, através da terapia? Por mais desgastado que o casal possa achar que está essa relação? É possível, sim. Nós já tivemos em consultório casais onde a traição foi muito forte, onde vícios sexuais estavam presentes, onde a mágoa estava assim... Muito enraizada? Muito enraizada, de forma que nem a esposa acreditava que conseguiria perdoar e conseguiria dar a volta por cima. E hoje são casais que estão, inclusive, ajudando outros casais. Olha que legal. Então, é possível, mas é um processo que é doloroso, é um processo porque você vai mexer nessa ferida, né? E às vezes não é só em uma sessão, é em 2, 3, um mês. Acho que são anos, né? Mas que precisa de muita sinceridade também e comprometimento. Tendo isso, tem restauração. Coisa boa. Essa é a notícia boa, né? Tem restauração. Para isso você precisa o quê? De um apoio profissional, de alguém que te guie por esse caminho. Porque sozinho é muito mais difícil, né, Tati? Muito mais. Muito mais difícil. Então tá aí o contato da Tati também. Procura ela no Insta. Sabe, se você está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, realmente converse com quem possa te ajudar, com quem tem o caminho para tornar essa jornada mais fácil e até mesmo para refazer e recalcular a rota, que muitas vezes se faz necessário, né, Tati? Sim. Recalcular a rota. As crises, elas vêm às vezes para ajeitar esse plano de fundo. Né? Tati, obrigada. Vai fazer o que no feriadão? Passear, descansar, trabalhar? Isso, tem amigos para curtir, tem cafeterias para conhecer, então do jeitinho que a gente gosta. Coisa boa. Intervalo, gente, rapidinho. E na volta a doutora Jéssica tá aqui. E a gente vai falar aqui de beleza. A Tati a gente trata de dentro para fora, né, Tati? Apesar de que a doutora Jéssica sempre diz que temos que cuidar de dentro também para refletir todos os tratamentos feitos exteriormente. Então a doutora Jéssica, depois do intervalo, falando de beleza aqui no Muito Mais. A gente já volta.